É uma alegria estar escondido, mas um desastre não ser encontrado. Essa frase do Winnicott, ela é, eu acho pelo menos, meio famosa, assim, talvez tu já tenha ouvido. E ela é de um artigo que está no livro O Processo de Amadurecimento e o Ambiente Facilitador. É um artigo chamado Comunicar e Não Comunicar, levando ao estudo de certos opostos, de 1963. Eu tenho um problema com a tradução que se faz desse artigo, e outras vezes aqui eu já falei das minhas questões com tradução. Não é preciosismo, e muito menos porque eu seja tradutor, não é de eu achar que a tradução tá ruim ou tá boa, né? Não entendo nada disso. São pontos, são questões que eu acho que elas podem nos atrapalhar no nosso entendimento. E com esse título aqui eu tenho uma questão muito especial, porque ele é geralmente, tudo que eu vi até hoje pelo menos, traduzido como comunicação e falta de comunicação, levando ao estudo de certos opostos. E qual é o meu problema com isso? Bom, o primeiro problema é com a palavra comunicação, porque o Winnicott, no título, ele fala communicating, comunicando, é um gerúndio. Ele não fala no título comunicação e no artigo, que ele é dividido em vários itens, tem um item, inclusive, que é a teoria da comunicação, que aí ele fala communication, justamente para diferenciar, ou seja, não é disso que ele está falando, não é de comunicação, é de algo que é, ou no caso não é, comunicado. E aí tu pode dizer, ah, mas isso aí é a mesma coisa, não é? Pode ser, essa parte eu acho que ela não seja tão ruim assim. E eu nem estou sugerindo algum tipo de tradução. Eu já acho que já falei aqui, mas já escrevi no meu site certamente esse título como comunicando e não comunicando, que fica uma coisa estranhíssima, assim, né? Por isso que eu não posso ser tradutor, né? Comunicando e não comunicando, parece que a gente está, sei lá, em alguma carreta que está passando por uns buracos, assim, estamos, né, em movimento. Então, por isso que eu falei comunicar, que é o infinitivo, não é também o que o Winnicott usa, seria o communicate, não é isso que está no título. Mas eu estou fazendo essa diferenciação e principalmente pelo complemento, que é falta de comunicação. E aí, nesse sentido, tá bem errado. É bem errado no sentido de poder nos levar a entendimentos que não são corretos do texto, podendo nos levar subliminarmente por causa do título. Por que eu estou falando isso? Porque falta de comunicação, acho que a primeira coisa que nos vem à mente é de algo que está faltando por alguma falha, por algum problema que aconteceu, algo que está faltando, mas que deveria estar ali ou poderia estar ali. Se a gente pensar na comunicação mesmo, sei lá, tu conhece alguém que tu tem muito contato, muita intimidade, daqui a pouco vocês se afastam, vocês nunca mais se falam. E aí tu fica pensando, nossa, o que será que aconteceu? Aí tu pensa, será que foi alguma coisa que eu fiz? Se tu tiver uma coisa mais paranoide, ou tu pensa, será que aconteceu alguma coisa com a pessoa? Sei lá, será que o celular dela explodiu e ela não pode mais mandar um WhatsApp? Ou será que ela morreu, se tu for mais dramático? Então, essa coisa de falta, e nesse sentido, então, falta de comunicação, eu acho que leva muito para esse lado. E isso não tem nada a ver com o que o Winnicott está falando aqui, e nada a ver, porque esse é o nosso objetivo, com essa frase, que vai ser o nosso estudo hoje. O Winnicott está falando de uma não comunicação, não tem absolutamente nada a ver com algo que falhou, com algo que está faltando, muito longe de ser algum tipo de psicopatologia. É bem o contrário disso. É algo necessário até de acontecer. Necessário que não seja comunicado. Então não é uma falta, não é algo que está faltando, é algo essencial, é algo que
tem que ser assim. A gente não vai aqui hoje fazer uma análise desse artigo. A gente vai focar nessa frase e conectar ela com aqueles 2 outros episódios que a gente teve aqui no que eu tô chamando de trilogia da solidão e o Winnicott. A gente teve um sobre a solidão essencial e outro sobre a capacidade para estar só. Existem muitas análises dos artigos, eventualmente, não sei, talvez algum dia a gente faça alguma desse tipo aqui, de analisar algum artigo. Thomas Ogden, ele tem uma análise belíssima desse artigo do Winnicott, não só belíssima, como muito rica. Inclusive, tá num livro dele que eu já falei algumas vezes aqui, e já escrevi também no meu site. Eu sempre falava, né, que era o último livro que ele tinha publicado, e porque era mesmo. E eu sempre falava também que ele não tinha uma tradução em português, pois agora eu vi que tem. Então não sei se ela é recente ou se eu que não tinha encontrado antes. É Recuperando a Vida Não Vivida. Só que eu também descobri que ele tem um livro novo, agora sim, novíssimo, que foi lançado em dezembro de 2024, agora, há poucos meses. Não encontrei uma tradução, então imagino que não tenha, tá? Posso estar errado, acho que não tem. E nesse livro ele tem uma análise do artigo do Winnicott da capacidade para estar só, que foi o 2º episódio aqui da trilogia da solidão e o Winnicott. Quando eu vi isso, eu pensei, pô, eu podia ter visto isso aí antes, né? Porque daí a gente poderia ter usado ali. Mas enfim, a gente vai, como eu já falei outras vezes, falar mais sobre isso, eu imagino, não só sobre essas questões do Winnicott. Inclusive eu fiquei tão animado quando eu vi esse novo livro do Thomas Ogden, que eu fiquei pensando em gravar conversas aqui sobre esse livro, pegar os capítulos, de repente capítulo por capítulo do livro e ir falando ali, porque eu já dei uma olhada, li algumas coisas e, como sempre, é muito bom. Ele também fala ali, ele segue o que tinha no livro anterior, que eu falava que era o último, sobre a psicanálise ontológica. Coisas muito bacanas, que a gente tem um episódio aqui sobre a psicanálise ontológica. A gente vai falar hoje um pouco disso também, né? Porque essas coisas elas vão se misturando. Esse novo livro dele, o título é What Alive Means, que seria o que estar vivo significa, tá? Só para dar informação. E é claro que eu vou me basear em coisas que eu vou dizer aqui nas ideias dele. Ele é meu autor preferido, vivo. Mas eu também vou colocar as minhas ideias, assim, coisas que eu penso sobre essa frase e sobre as ideias todas do Winnicott, porque muita coisa é necessária para a gente poder entender alguns sentidos dela. Tanto que eu vou deixar aqui, como eu já deixei nas outras vezes, as 3 crônicas que eu tenho no meu site sobre esses 3 temas dessa trilogia. Então vamos lá e vamos destrinchar essa frase do Winnicott. Isso aí é uma coisa sensacional, né? A gente pode ter uma conversa bem longa, e já estou adiantando porque eu acho que essa aqui vai ser bem longa, sobre uma frase de um autor. Claro, a gente vai pegar várias outras coisas da teoria dele, mas é impressionante tu conseguir escrever uma frase que condense tanta coisa, assim como o Winnicott fez. Então vamos lá. Essa frase do Winnicott, é uma alegria estar escondido, mas um desastre não ser encontrado, ela é um paradoxo, como tantos outros que o Winnicott tem, de frases ou de conceitos, construções e ideias. Eu já falei várias vezes isso aqui, são muitos paradoxos que o Winnicott tem na obra dele. Inclusive, nesse último mesmo livro do Ogden que eu falei no início, ele diz uma coisa muito interessante, que ele fala que o paradoxo é a maior contribuição do Winnicott para a psicanálise. Ou seja, é um estilo mesmo, né? Não é uma coisa por acaso que saiu uma vez só. É um estilo no sentido assim, uma maneira que ele tem de pensar. Então, essa nossa sentença, essa frase que a gente vai estudar hoje, ela remete muito. Isso não é eu que pensei por mim, mesmo o próprio Winnicott fala isso no texto dele, mas mesmo se não falasse, isso daí eu acho que é uma coisa quase automática da gente pensar,
desse negócio de esconder e ser encontrado ou não ser encontrado. Ele fala ali da brincadeira de esconde-esconde. Eu, quando era criança, nessa minha crônica eu falei disso, a gente chamava de polícia e ladrão, né? Então, não sei, talvez tenha outros nomes por aí, mas é uma brincadeira que todo mundo conhece, né? Dois grupos, um grupo se esconde e o outro grupo sai atrás para procurar quem está escondido. E é muito interessante a gente pensar nessa brincadeira, porque realmente é um grande prazer estar escondido. Quanto melhor escondido a gente estava, mais prazer a gente tinha, porque era a questão do não ser encontrado. Agora, tem uma coisa muito interessante, porque se a brincadeira terminasse, estou falando da minha experiência, né? Eu sentia isso muitas vezes. Se a brincadeira terminasse e tu não fosse encontrado, tipo assim, isso é uma coisa boa, porque significa que tu venceu, né? Porque o objetivo era não ser encontrado. Mas era um tipo de vitória amarga, porque eu já tive vezes, por exemplo, que eu me escondi tão bem que eu não fui encontrado. E aí terminava a brincadeira e eu saía de lá todo vitorioso e feliz, mas tinha um outro lado que não estava vitorioso e feliz. Porque o prazer de estar escondido, eu acho que ele traz junto a possibilidade de ser encontrado. É uma excitação muito grande. Tá, mas o objetivo é não ser encontrado. Sim, o objetivo é não ser encontrado. Então, se tu não é encontrado, tu ganha o jogo, tu ganha a brincadeira, tu é um vencedor na brincadeira. Mas, ao mesmo tempo, tem uma frustração, que pode parecer estranho também. Eu não sei, pensando hoje, se a gente poderia pensar em algo assim de que tu ficou esquecido, ou de que ninguém tentou te achar. O que não é exatamente verdade, porque geralmente tentaram muito te achar e não conseguiram pelas tuas habilidades de estar escondido. Mas aí já entra esse paradoxo. Por isso que o Winnicott dá o exemplo dessa brincadeira como um modelo, digamos assim, do que ele está falando. Então, assim, para a gente poder entender eu estou falando no sentido de pensar, ampliar os horizontes sobre essa frase, necessariamente a gente tem que pegar outras questões da teoria do Winnicott. Questões que ele fala, obviamente, nesse artigo, mas outras também, que estão em outros lugares. Uma delas, para a gente começar, que é uma das principais, é que o Winnicott diz que na saúde o objeto deve ser encontrado pelo bebê para só depois disso ser criado pelo bebê. Então, olha só, tem outro paradoxo aí. E isso aí ele mesmo diz. Tá? Ele diz, isso é um paradoxo e não é a única vez que ele fala isso. É um paradoxo e não deve ser resolvido. Isso é uma coisa interessante e importante. Não deve ser resolvido, deve ser deixado assim. Mas olha só, de novo, que interessante e que estranho à primeira vista. O objeto ele deve ser encontrado para depois ser criado pelo bebê. É uma ideia assim, ó. O objeto ele está lá para ser criado, para ser encontrado e para ser criado. Isso daí é a criatividade. Não é o encontro em si do objeto, mas a sua criação. O objeto bom, ele funciona dessa forma. Ele não tá lá para ser encontrado, ele tá para ser criado. Ele tá, digamos assim, prontinho lá para fazer esse papel. Esse paradoxo, ele é a gênese da criatividade. Na teoria do desenvolvimento do Winnicott, a gente tem um momento, né, lá bem inicial, que é da onipotência. A gente teve um rodapé psicanalítico aqui que a gente falou sobre isso, das etapas evolutivas, entre aspas, assim, do Winnicott. E essa onipotência, essa etapa da onipotência, ela é mais do que um controle mágico. Ela é uma experiência criativa, que é como a interpretação psicanalítica também deve ser. Mas como assim? Agora ficou tudo muito estranho, assim, como que a interpretação psicanalítica deve ser como essa etapa de onipotência
de experiência criativa. A questão da onipotência, nesse paralelo, que eu sempre fico insistindo aqui que tem entre a teoria do desenvolvimento do Winnicott e a nossa prática clínica, é no sentido assim, ó, que a nossa interpretação seja tomada em níveis inconscientes e tal, isso não importa, pelo paciente como se fosse dele próprio. Tu entende? Interpretação não é uma grande sacada do analista, que o paciente vai ficar maravilhado, tipo, nossa, olha só que perspicaz que tu é. Não, interpretação não é isso. A interpretação, ela é para passar quase que desapercebida, de modo que a pessoa que tu está atendendo, ela vai pensar, ela vai acreditar, ela vai criar que aquela interpretação que tu fez é dela. E por que isso é tão importante? Eu falei isso já aqui outras vezes. É que assim, se a interpretação fica nesse sentido que ela é minha, eu como analista, a coisa sai meio torta. Tu entende? Porque eu já falei isso várias vezes aqui assim, ó. Seja a interpretação que deu certo ou que deu errado, seja algo que tu falou que deu boa ou deu ruim, não importa, tá? Mas não é algo da pessoa, então é uma coisa que não ajuda muito para melhora que a gente quer numa análise. Ela não vai poder levar isso com ela. Por que ela não vai poder levar com ela? Porque não é dela, é do analista. Isso vai até dar um efeito rebote, vai ser o contrário. O pessoal vai ficar sempre dependente do analista, de que o analista fale as coisas, porque o analista, né, usando uma linguagem lacaniana, que é um conceito inclusive sensacional do Lacan, é o sujeito suposto saber. Ele é o que sabe, então eu tenho que sempre me remeter a ele. A ideia da análise não é essa, né? A ideia da análise é a autonomia, é que a pessoa possa se apropriar das suas próprias coisas. Eu já falei muito aqui, se apropriar dos seus sintomas, das suas coisas todas, nesse sentido mais ruim, entre aspas, que a gente poderia dizer, mas é se apropriar das soluções também. A solução não foi dada pelo analista, a solução foi criada pela pessoa. Esse é o grande esquema da análise, é o grande esquema da interpretação. Por isso, essa relação com esse estado, esse momento de onipotência do bebê, tu entende? Isso é sensacional, é muito legal isso. Da mesma forma que o bebê cria um objeto que já está lá para ser criado e não para ser encontrado, a interpretação também. A interpretação, pegando do ponto de vista do analisando, é para ser criada, não para ser encontrada. Não para o analisando encontrar a interpretação que o analista deu. Não, mas para ele criar aquela interpretação. Né? Eu falei outras vezes aqui, o analista, a ideia é que ele trabalha nas sombras. O nosso trabalho é um trabalho que assim, ele dá certo, ele tem resultados, é para ter resultados, tem que ter resultados, mas não é como outros trabalhos, como quando tu tem algum problema, vai num médico, o médico faz diagnóstico, te dá receita, te dá um antibiótico, sei lá o que tu vai ter que fazer, e tu se cura do problema, e nossa, que coisa boa, méritos do médico. A gente não fica com esses méritos. É uma coisa muito interessante, inclusive, esse assunto. Eu não vou me alongar nele aqui agora. Mas é isso aí que acontece. Então, por isso que eu fiz esse paralelo, que a interpretação ela funciona dessa mesma forma dessa criação desse objeto, de um objeto que já está lá. A mãe boa colocou, digamos assim, esse objeto lá para ele ser criado. Entende? É interessantíssimo isso. Eu vou fazer uma digressão aqui agora, que ela é importante, que tem coisas que o Winnicott fala nesse artigo, onde tem a nossa frase tema, mas são coisas da obra toda dele também, principalmente num artigo que se chama O Uso de um Objeto e Relacionamento através de Identificações, que está no Brincar e a Realidade. Que nesse artigo ele fala
da passagem entre aspas, tá? Porque não é exatamente passagem de evoluir um para o outro, tá? Não é isso. Mas enfim, é claro que eles têm uma relação, mas eu já falei outras vezes aqui, na teoria do Winnicott a gente não tem essa coisa que a gente tem muito mais forte, por exemplo, na teoria do Freud, e eu acho muito bom porque eu concordo que não tenha na teoria do Winnicott, essa coisa mais linear, tu entende? De que tem uma passagem, tem uma coisa que se transforma em outra. As coisas têm, como eu falei, vou falar mais daqui a pouco, como a solidão essencial, elas têm ecos, como se elas se desenvolvessem para outras coisas, outros fenômenos, mas não é exatamente a passagem, então estou falando passagem bem entre aspas aqui. Mas nesse artigo ele fala então dessa passagem entre aspas do relacionamento com o objeto para o uso do objeto. No relacionamento com o objeto, a gente tem objetos subjetivos, como o Winnicott chama. Mas assim, ó, esses objetos subjetivos, eles não estão a caminho de se tornarem objetos objetivos. Eles são um fenômeno, um mero fenômeno corporal, tá? Eu não estou dizendo que eles não tenham, como eu acabei de falar, relação com o que vai acontecer depois. Eu só estou destacando que não é uma linearidade de que uma coisa não é causa e efeito, tá? Então, no relacionamento a gente tem esses objetos subjetivos. Já no uso de um objeto, a gente vai ter objetos fora da área de controle, o que significa fora desse estado de onipotência que eu estava falando agora há pouco. Entre esses dois, e esse entre, ele também é entre aspas, é para a gente entender, a gente tem uma comunicação que é dos fenômenos dos objetos transicionais, que ela é da área de ilusão. A gente teve um rodapé psicanalítico aqui sobre os fenômenos transicionais também. Inclusive nesse artigo que eu estou falando do uso do objeto, o Winnicott também fala desse paradoxo do objeto que já está lá para ser criado, que ele não é encontrado e tal. Então o Winnicott mesmo, ele diz que a gente tem nesses três tipos de relacionamento com os objetos, três tipos de comunicações diferentes. Então a gente tem uma comunicação que ela é para sempre silenciosa, que é com o objeto subjetivo, uma outra comunicação que é explícita, indireta, agradável, que acontece via linguagem, e uma terceira comunicação intermediária, que é dos objetos e fenômenos transicionais, que é uma comunicação sem linguagem. Guarda isso que a gente vai voltar a falar sobre isso. Eu estou jogando umas sementes importantes e necessárias aqui para a gente poder entender. Mas só para dizer, desviando um pouquinho do assunto, eu acho esses três tipos de comunicações que ele coloca muito interessantes, principalmente porque remete a minha ideia, as minhas teorias, que eu já falei algumas vezes aqui sobre o acaso. Esse terceiro tipo de comunicação, essa intermediária, eu entendo ela, é o meu entendimento, como uma superposição das outras duas e que seria, entre aspas, também o lugar do acaso. É uma coisa que eu já chamei de superposição emaranhada psicanalítica. Tem a ver com o acaso, obviamente, mas com a relação transferencial e tal. Então, talvez em algum outro momento eu venha falar disso aqui. Eu ainda estou segurando esses assuntos mais graves assim. Mas então, essa comunicação transicional, ela obedece às regras, digamos assim, dos fenômenos transicionais, como a gente viu naquele rodapé psicanalítico que eu falei. Ou seja, ela não tem referência ao objeto ser percebido como subjetivo ou objetivo. Ela não tem uma questão com a realidade ou fantasia, no sentido de não ser uma combinação de ambas. Ela gera o sentimento de real, de realidade,
que pertence à área da imaginação. O sentimento de real pela comunicação com os objetos subjetivos, ele seria de uma ordem mais primária, de uma essência do sentimento do ser. Aí eu já relaciono com o que a gente falou sobre a solidão essencial. O próprio nome já diz dela ser essencial, essa palavra ela vai ser ainda muito importante para a gente, mas de algo, não sei como a gente poderia dizer, de um tipo de um Big Bang. E um Big Bang não é nem um Big Bang psíquico, mas um Big Bang humano, afetivo, sei lá. Mas a gente vai voltar a isso ainda. E o Winnicott, aí ele dá o exemplo, que é um exemplo muito bonito, do artista, desse tipo de comunicação que a gente está falando. Que o artista é alguém que tem a necessidade de se comunicar, mas também a necessidade de não ser encontrado. Entende o que eu quero dizer? Pensa em qualquer artista, alguém que escreve livros, pinta quadros, compõe músicas, poemas, enfim, qualquer tipo de expressão artística. A pessoa escreve ou expõe, um expõe entre aspas, porque essa questão da exposição também a gente vai falar daqui a pouquinho, mas assim, ó, o artista, ele tem uma necessidade de comunicar seus sentimentos de qualquer ordem, né? Suas alegrias, suas dores, suas emoções em geral, mas ao mesmo tempo de não ser encontrado. Como é que funciona isso do artista não ser encontrado? Ele usa um pseudônimo, então? Tem alguns que usam. Stendhal, o grande escritor francês, usava pseudônimo, mas não é essa a questão. A questão é, vamos pegar um exemplo da literatura, né? Um escritor escreve uma história e, enfim, muito bem sucedida, as pessoas adoram, eu e tu, a gente lê, que lindo e tal. É uma história que ele quer expressar alguma coisa dele. E já vamos adiantar aqui uma coisa muito profunda dele. Mas ele não escreve uma autobiografia, ele inventa uma história com base em coisas que ele já viveu, às vezes não é com base em coisas que ele já viveu, é com base em coisas que ele sente, que ele gostaria de ter vivido, que ele não gostaria de ter vivido, que ele observou nos outros, não importa. São emoções muito profundas que são expressas, mas, digamos assim, elas estariam disfarçadas para não ser encontrado, para comunicar, mas não ser encontrado. Isso aí, na verdade, é muito parecido com a maneira pela qual o inconsciente se manifesta, né? A questão da repressão, de ter um disfarce para passar pela repressão. Eu falei disso aqui já em outro episódio, tipo, que os conteúdos do inconsciente, né, eles, se a gente for pensar o ato falho, o sintoma, transferência, enfim, eles nunca são o que dizem, eles estão sempre disfarçados, né? Eu que estou fazendo essa comparação agora, mas é mais ou menos nesse sentido que o Winnicott usa o exemplo do artista para dizer que ele tem essa necessidade de comunicar, ao mesmo tempo que ele tem a necessidade de não ser encontrado. E talvez essa necessidade que ele tem de não ser encontrado é o que mantenha esse impulso que o artista tem de criar e de continuar criando. É estranho, né? Tá, mas tu vai continuar criando porque tu não quer ser encontrado? Mas porque tu continua comunicando, mas tu não é encontrado. Então agora eu acho que a gente já está em condições, e em condições melhores, né? Tu entende? A gente está falando de uma coisa muito grandiosa, se a gente for pensar na obra inteira do Winnicott e tal. Mas o que eu quero aqui é ver dessa frase e relacionar com os outros dois episódios da solidão do Winnicott. Então agora a gente já está em condições de destrinchar essa frase. A gente já viu muita coisa dessa frase, tá? Eu só não nomeei. Porque tu pode estar pensando, porra, só agora vamos falar da frase. A gente está falando da frase desde o início, mas a gente precisava desses elementos, digamos assim, de base para ter mais qualidade, digamos assim, para falar dessa sentença tão bonita do Winnicott. É um prazer estar escondido,
mas um desastre não ser encontrado. Nós vamos dividir ela em duas partes. Ela, inclusive, eu acho que ela nos chama a isso, a dividir em duas partes. Então, a primeira parte é um prazer estar escondido. Essa daí, eu acho que ela é um pouco mais fácil ou menos difícil da gente entender, principalmente por tudo que a gente já falou agora. Mas é que assim, ó, o Winnicott tá falando do core da pessoa. Eu tô falando core e aí não é uma questão de tradução, como eu falei no início com o título do artigo. Aí é uma questão mais minha. Eu tenho, não sei, eu sei exatamente por que eu vou falar. Eu tenho uma tendência a ficar falando essa palavra em inglês. Ela tem tradução, obviamente, né? Core seria o cerne, o núcleo, o âmago, a essência, né? Essência eu acho que eu talvez prefira mais. Mas eu sempre fico com a sensação de que nenhuma dessas palavras exprime o que é esse core. Talvez por isso eu escolha uma palavra de uma língua estrangeira, o que em certo sentido seria uma idiotice, né? Até porque, enfim, a língua portuguesa é bem mais rica do que a língua inglesa. E de novo, como eu falei que não sou tradutora, também não sou linguista para dizer isso. São só percepções minhas. Mas é assim, ó, eu vou tentar explicar o que eu acho e por que eu uso a palavra em inglês. A gente está falando de algo muito íntimo, da essência, do essencial. Então, olha só, vamos tentar pensar o seguinte. Tu provavelmente tem redes sociais, até porque provavelmente tu chegou até aqui, o meu canal, via redes sociais. Então, vamos imaginar, tu tem uma conta no Instagram e tu posta coisas no Instagram. Tem pessoas que são bem discretas, né? Posta bem pouquinho, uma coisinha aqui, outra ali e tal. Tem outras que postam sempre, todos os dias. A sua rotina, eu tomando café da manhã, eu indo trabalhar, eu fazendo não sei o que, eu indo na academia, seus pensamentos e tudo mais. Vamos supor que tu seja uma pessoa dessas, tá? E eu não tô criticando, tô só supondo. Tá? Tu pode ser uma pessoa dessas. Tu posta tudo isso, todo o teu dia a dia, as coisas que tu faz e não faz, e que pensa, que não pensa e tudo mais. Tem coisas que tu não posta. Essas são a tua intimidade. Ou seja, tem coisas que tu decide tornar públicas. Não, mas a minha conta não é aberta. Não, tudo bem, tua conta é fechada, daí tu tem 5.000 amigos. É público. Mas tem as coisas que tu não posta, que são a tua intimidade. O que eu penso, o que eu sinto desse core que o Winnicott fala, não é essa tua intimidade que tu não posta. É mais do que isso. Talvez seja um tipo de intimidade, um tipo de essência que nem tu saiba que tu tem. Então, a gente pode fazer um tipo de gradação, assim, sabe? As tuas coisas, minhas coisas, tanto faz, que são públicas, aquelas que são íntimas e essas outras, que são desse núcleo. Então, eu acho que é por isso que eu fico usando uma palavra estrangeira, porque é uma coisa que eu sinto verdadeira dificuldade de expressar o que eu acho que significa, tá? Então, enfim, eu acho que eu vou falar muitas vezes aqui core, mas já falei as traduções que tem, talvez tu saiba as traduções que tem também, então nesse sentido não tem problema nenhum da gente se confundir. Como tudo que a gente já falou até agora, desses tipos de relacionamento com objetos, dos tipos de comunicação, pode ter o seu lado de saúde, que é o que a gente está focando na verdade, né? O que a gente está falando dessa frase vai para o lado da saúde. E pode ter o lado da psicopatologia. O Winnicott fala isso, quando ele trata desses temas, ele coloca, tem um lado da saúde, tem um lado da patologia, inclusive de patologias mais graves, bem mais graves, e ele relaciona isso com o verdadeiro self
e o falso self, que eu acho que eu já falei alguma outra vez que a gente teria que ter alguns né, episódios aqui sobre esses conceitos do Winnicott que são tão importantes. É uma coisa interessante porque o Winnicott, ele deixa muito claro, ele tem um texto sobre isso, né, sobre o self verdadeiro e falso, que falso self não é patologia, é colocado muitas vezes como patologia, né, e eu não estou falando que isso esteja errado. O Winnicott, por exemplo, nesse texto do falso self, do verdadeiro self, ele coloca 5 níveis, digamos assim, de falso self. E o último nível, ele coloca assim, 1, 2, 3, 4, 5, o primeiro sendo mais saudável e o quinto menos saudável. Nesse quinto item, a gente tem umas coisas assim que são muito próximas de uma psicopatologia, sabe? Que são muito estranhas, assim, nesse sentido. Mas ele deixa muito claro que o falso self não é uma psicopatologia. O falso self, se a gente pegar nos primeiros níveis ali, no 1, no 2 e tal, faz parte da nossa, como é que eu poderia dizer, capacidade, habilidade de conviver em sociedade. Falso self está ali para proteger o verdadeiro self, quando precisa de proteção. O problema daí é quando precisa de proteção demais. Mas então assim, falso self, verdadeiro self, a gente pode deixar talvez para outra hora. Mas como eu estava dizendo, todas essas coisas que o Winnicott fala tem esse lado de normalidade, de saúde e de psicopatologia. Como penso eu, na psicanálise em geral. A patologia na psicanálise, esse foi um dos grandes esquemas do Freud que eu estou dizendo, de problemas, polêmicas assim que o Freud teve, porque o Freud mostrou que a distância, a separação da saúde para a loucura era uma linha muito tênue. A nossa história toda, se tu for ler Foucault, a história da loucura do Foucault, bom, aí vai chover argumentos em relação a isso que eu vou falar, né? O Foucault fala que tinha a nau dos loucos e tal, porque a nossa história inteira. E assim, ó, na boa, eu acho que mesmo hoje, mesmo com a reforma psiquiátrica, ainda tem muito disso, um impulso natural da gente querer separar os normais dos doentes, os normais dos loucos, sabe? Eu sou o normal, estou aqui, os loucos estão lá, ufa, graças a Deus, por quê? Porque eu não sou louco. Que é essa separação, e aí entra a história toda dos hospitais psiquiátricos, né, que durante muito tempo, a maior parte do tempo, ou todo o tempo talvez a gente possa dizer, eram asilos de pessoas que não se encaixavam, loucos, então cai fora, tira do meu caminho para eu não ver, para isso não me incomodar. A história da loucura tem muito disso. O problema que o Freud trouxe foi que ele mostrou assim, tu que tá todo felizinho aí, se achando normalzinho e são, tu não é tão diferente dos que são loucos. Porque na psicanálise, a questão da loucura não é uma questão estrutural. Não é que o louco tenha algo que o são não tem, ou vice-versa. Tanto faz. Não, estruturalmente, ambos são iguais. Estruturalmente, né? Vamos pensar, aparelho psíquico. Qualquer psicopatologia que tu pensar, todas elas, sem exceção, elas têm tudo. Pega a primeira tópica, a segunda tópica, que tu quiser. Vamos pegar a segunda. Todas elas têm id, ego, superego, tem todas as coisas, tá? Todas elas têm repressão. O problema não é de estrutura, o problema é de grau. São coisas que falharam. Então, por exemplo, vamos pegar uma psicose. A psicose não tem repressão. Pois é, não é que não tenha repressão. Tem repressão, sim. Só que a repressão falhou miseravelmente, entende? Tal coisa não tem superego. Não, é claro, tem superego, sempre tem superego. Mas de repente o superego minguou e não fez nada do que deveria fazer. Então é uma diferença de grau, tem mais ou menos.
isso traz a sanidade, a loucura muito mais perto. Freud fez isso. Eu acho que o Winnicott faz mais ainda. Por isso que eu falei dessas coisas que a gente já viu e do core, que ele vai colocando. Tem de patologia muito grave, inclusive, mas é da saúde, é do saudável. Só que eu acho que o Winnicott, eu não sei se é por essa falta, no bom sentido, de linearidade que eu falei antes, parece que essa linha tênue fica mais tênue ainda no Winnicott, sabe? Essa divisão entre saúde e loucura. Então, esse core que o Winnicott fala, um core, um âmago, uma essência da saúde, ele não seria nem algo de uma comunicação silenciosa, como a gente falou antes. Ele seria uma não comunicação, ou melhor, um não comunicar, como eu falei lá no início em relação ao título. E aí que eu coloco isso relacionado com os outros 2 episódios da solidão essencial e da capacidade para estar só. Não que seja exatamente o desenvolvimento de um para o outro, porque, como eu estou repetindo, não tem essa coisa linear. Mas, por exemplo, a solidão essencial, que eu disse lá no episódio que a gente falou sobre isso, tá? Se tu não viu, espera terminar esse aqui, mas te indico que veja o que a gente discutiu lá. O Winnicott fala muito pouco, ele fala naquele último livro dele, Natureza Humana, e ele coloca que aquilo se mantém a vida inteira, né? Se eu não me engano, ele nem diz assim que isso se desenvolve. Eu acho que o Winnicott nem costuma usar esse tipo de sentido, sabe? Isso vai se desenvolver e tal. Ele diz que se mantém. Agora, é claro que não se mantém da mesma forma. Então, eu vejo essa solidão essencial tendo reverberações na capacidade para estar só e nessa alegria de estar escondido. Não, como eu já disse, um desenvolvimento, mas elas vão tendo uma relação. E por isso que é uma coisa que deve ficar tão protegida. Por isso que deve ficar não comunicável. Não é uma patologia, não é um problema, muito pelo contrário, é algo necessário que exista. Eu vou ler aqui um trechinho do Winnicott, desse artigo do comunicar e não comunicar. Não vou ler exatamente assim, tá? Mas vou falar as ideias dele. Ele diz assim, ó, esse core, essa comunicação silenciosa, que nem é uma comunicação silenciosa, é um não comunicar, como eu falei. Ele diz que isso corresponde ao verdadeiro self da personalidade, como eu tinha falado antes. Nunca é comunicado com o mundo dos objetos percebidos. E a pessoa sabe que deve nunca ser comunicado ou influenciado pela realidade externa. Assim como pessoas saudáveis se comunicam e têm prazer de se comunicar, também é verdade que cada indivíduo é um isolado, permanentemente não comunicando, permanentemente desconhecido, de fato não encontrado. E aí que ele vai dizer... Então, tu entende? Ele não está falando de nada patológico. Ele está falando de uma essência do nosso ser, que todos nós somos assim. Mas aí ele vai dizer, e eu acho isso aqui ótimo porque é forte, mas eu acho que expressa bem, que ele vai dizer assim, ó, que ser estuprado ou ser devorado por canibais são meras bagatelas comparado com a profanação desse cerne do self. Então, assim, olha que forte isso. Ele está tentando encontrar maneiras para expressar do quanto terrível é se esse core, esse núcleo tão essencial for descoberto. Aí tá, e aí eu acho que a gente consegue entender, eu espero que a gente consiga entender, ou entender um pouquinho mais, ou pensar sobre esse prazer de estar escondido, que se a gente for pensar agora é bem mais que um prazer, é praticamente uma necessidade de estar escondido. Agora,
Se até aqui estiver tudo ok, como que fica a segunda parte da frase? É uma alegria estar escondido, mas é um desastre não ser encontrado. Porque aí parece que essa segunda parte da frase bota abaixo, põe em ruínas tudo que a gente fez até agora, né? Mas não é. Olha que interessante, a gente vai para a segunda parte então. É um desastre não ser encontrado. É o paradoxo, os famosos, que eu acho que a gente pode chamar de famosos aqui, paradoxos do Winnicott. E que, como eu já disse, ele mesmo diz que não devem ser resolvidos. Mas eles são muito importantes, a gente deve pensar neles. Mas então é bom ser encontrado? Mas ser bom ser encontrado vai totalmente contra o que a gente acabou de discutir aqui. Eu acabei de falar as expressões que ele usa. Ser estuprado, devorado por canibais é pouco perto do que pode acontecer se esse core, se esse núcleo fosse descoberto. Então, como que é um desastre não ser descoberto? Aí que vem a coisa mais interessante. O Thomas Ogden fala isso no livro dele, na análise que ele faz desse artigo. E eu acho que é isso mesmo. Tem uma diferença muito grande no seguinte, que é ser reconhecido, mas não ser exposto. Olha só que interessante. Então, assim, é um desastre não ser encontrado. A gente poderia traduzir, entre aspas, como sendo um desastre não ser reconhecido. Eu quero ser reconhecido, mas eu não quero ser exposto. Por isso que é importante, por isso que é uma alegria, uma necessidade eu estar escondido. Eu estar escondido significa eu, esse core, esse núcleo, estar escondido. Eu quero ser reconhecido, mas eu não quero ser exposto. Agora, o que significa ser reconhecido? Bom, a gente pode retomar aquele exemplo que eu falei, que o Winnicott coloca no texto dele, do artista, de ser reconhecido. Mas olha só, aí eu não estou falando ser reconhecido pelo seu talento, sabe? Ganhar aplausos ou elogios. Não, não é exatamente esse reconhecido que a gente está lidando aqui. Mas é um ser reconhecido, no caso do artista, daí depende da obra que ele escreveu, mas assim, ser reconhecido na sua dor, ser reconhecido nas suas emoções, nos seus sentimentos, nos seus afetos mais profundos que ele tem. Tu entende isso? É um ser reconhecido não no sentido de, enfim, como eu falei agora, de aplausos, mas é um ser reconhecido que eu tenho a tendência de pensar que é de ser escutado, verdadeiramente escutado. Eu estou adiantando já o que eu vou falar pro fim agora da relação analítica, mas eu acho que é isso, esse exemplo do artista ele é perfeito. Tem um outro exemplo, que aí é teórico, e é do próprio Winnicott, que é num artigo dele que também é muito bom, eu acho todos bons, né? Mas assim, mas o muito bom que eu estou falando é que ele é muito importante para a teoria dele, que é psicose e cuidados maternos, que ele diz que a mãe, e aí a gente está falando da mãe suficientemente boa, ela fornece todas as possibilidades para que o bebê fique completamente isolado. Isolado nesse sentido que agora a gente já sabe, é um isolado protegido dessa alegria de estar escondido. Então, ela fornece a possibilidade de um ambiente que esse bebê fique completamente isolado, mas quando a criança está pronta, ela faz um gesto espontâneo. E a mãe reconhece esse gesto e responde a esse gesto de maneira que não ataque, afete, ou palavras muito mais fortes que essa que a gente quisesse usar, o self verdadeiro da criança. Eu entendo isso como um acolhimento do gesto espontâneo. O Winnicott mesmo, nesse artigo do Comunicar e Não Comunicar, ele dá um exemplo que eu acho muito bom, que é da mãe que lê o diário da filha de 9 anos e fala alguma coisa, cobra alguma coisa da filha que deixa bem claro que ela leu o diário da filha.
E aquilo causa, enfim, consequências e tal. E o Winnicott diz assim, não teria problema a mãe ter lido o diário. Na verdade, ele coloca até que seria ok. Assim, não quero entrar nesse assunto que nem é a minha área, mas assim, se a gente for pensar hoje, com todas as coisas que a gente vê com adolescentes, pré-adolescentes, é até necessário que os pais tenham acesso a... Acho que uma guria de 9 anos hoje tem diário mais, né? Mas enfim, tenham acesso às redes sociais das crianças. A gente sabe o que tem acontecido por aí. Então ele diz assim, é ok que a mãe tenha lido o diário, só que ela não deveria ter falado para a filha que leu o diário, porque quando ela fala para a filha, né, ou ela não falou diretamente, mas quando a filha fica sabendo que a mãe leu o seu diário, onde ela escreve as suas coisas mais íntimas, isso é uma invasão muito grande, muito forte e muito, 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 muito ruim. É uma ideia, sim, de que na adolescência ou pré-adolescência tem essa necessidade de autonomia, de independência, de ter as minhas coisas, que são os meus segredos, mas ao mesmo tempo tem uma necessidade de ser cuidado de todos os riscos que a partir de certo momento a gente se coloca na adolescência. Estou falando da adolescência, que é o momento em que isso mais acontece, né? Às vezes a gente fica se colocando em risco pelo resto da vida. Mas então, assim, tu entende? Esse exemplo eu acho ele ótimo. Lê o diário, mas não fala que leu. Ou seja, é uma maneira de proteção, mas sem invadir, sem atacar esse core que tem que ficar incomunicável. A guria não escreveu o diário para que lessem, é para ela. É uma coisa muito íntima. Acho que esse é um exemplo, mas não cobre também o que eu tentei falar do que eu entendo por esse core. Mas é bem por aí. E aí, o Winnicott se pergunta assim, como ser isolado sem ser insulado? Eu estou fazendo de novo uma tradução própria e literal aqui, e aí não é que eu ache que as traduções que tem, que possam ter, estejam erradas e tal. É só uma coisa minha que eu gosto de falar, porque eu acho que nesse ponto a gente tem um detalhezinho assim da palavra usada que eu acho que faz toda a diferença. Porque o Winnicott, ele usa as palavras em inglês, disso que eu falei de isolado e insulado, ele usa isolated e insulated, que se tu for pegar, elas são traduzidas da mesma forma, é isolado. Então, como ser isolado sem ser isolado. Mas ele usa essas duas palavras diferentes que eu acho que elas fazem todo sentido, porque o insulado, que eu estou traduzindo bem, entre aspas, aqui, do insulated, ele dá uma ideia de ilhado. Seria a tradução, digamos assim, e não tradução de línguas daí, uma tradução de entendimento dessa frase do Winnicott, como ficar isolado sem ser insulado, ela seria no sentido assim, como ficar isolado, a gente pode falar até sozinho, que cabe muito para nós aqui, como ficar sozinho, como ficar isolado, nesse sentido que a gente está falando aqui, nesse sentido que a gente está falando aqui hoje, que a gente falou no primeiro episódio da solidão essencial e que a gente falou da capacidade para estar só, ou seja, desse isolado necessário no sentido de bom, no sentido de saudável. Como ficar isolado desse jeito sem ficar insulado? E eu falei ilhado porque daí isso remete para algo de ficar sozinho no mau sentido, a gente poderia dizer. Eu diria, e aí isso aí é um entendimento meu, que isso seria mais próximo daquilo que o Winnicott fala das agonias impensáveis. Ele lista uma série, umas 4, 5, eu acho, agonias impensáveis. Uma delas é ficar sem comunicação com ninguém. E isso daí é uma coisa enlouquecedora. Tu já deve ter visto algum filme que eles retratam as pessoas que ficam presas naquelas prisões, naquelas celas solitárias, ficam o tempo todo lá, não saem pra nada, não vê ninguém e tal, eles começam a enlouquecer. É enlouquecedor.
Então, essa diferença que eu tô falando desse isolado pro insulado, tu vê que interessante isso que ele faz, né? Ele tá perguntando como que a gente faz para ficar isolado nesse sentido que é bom, que é necessário, que a gente tem que fazer, que é esse core que tem que ficar protegido, que é isso dessa frase, uma alegria estar escondido, mas como a gente faz isso sem ficar insulado, que é a segunda parte da frase, o desastre de não ser encontrado. A gente tem que ser encontrado, no sentido, a gente tem que ser reconhecido, mas a gente pode ir além até de ser reconhecido como pessoa, como ser humano, enfim, nas tuas qualidades, nos teus defeitos. Por isso que eu usei a expressão de ser ouvido, ser escutado, de fato. Mas então, essa pergunta ele não deixa totalmente sem resposta. Ele coloca uma questão assim que seria o caso de parar de entender, que pode parecer muito estranho pra gente, né? Porra, mas entender não é importante e tal. Eu acho que essa é uma outra discussão sobre o entender, até porque isso remete àquele assunto que eu disse, que a gente já tinha uma conversa, que eu falei lá no início do livro do Ogden, dessa abordagem dessa psicanálise ontológica, que não visa o entender, tá mais interessada no ser, ou no vir a ser, sabe? É uma ideia assim de que a experiência, ela pode levar e deve levar, provavelmente vai levar ao entendimento. O entendimento ele não vai levar à experiência. E nesse sentido, o entendimento ele fica vazio. Pensando numa análise assim, ele não vai adiantar de nada. O Winnicott não está falando nada disso de psicanálise ontológica, né? Isso aí é Thomas Ogden que fala. Mas ele dá uma resposta sobre essa pergunta de como ser isolado sem ficar insulado, nesse sentido de parar de entender. E ele dá o exemplo da relação da mãe com o bebê, que eles têm uma relação tão próxima, uma conexão tão especial, que eles não se comunicam de uma forma que necessite de entendimento. E aí eu acho que ele está falando daqueles tipos de comunicação que a gente viu, daquele terceiro tipo, daquela comunicação transicional, daquela comunicação que não precisa de palavras. E para encerrar, a gente tem que falar um pouco, eu falei várias vezes aí durante a conversa, mas a gente tem que falar um pouquinho mais, tentar dar um fechamento em relação à clínica. Eu sei que tá longa essa conversa, mas é que essa aqui, nossa, eu acho muito boa. Então, eu acho que, guardadas as proporções, é como Mozart falou uma vez da ópera dele, tem tantas notas quantas são necessárias. Então a gente tem que falar das coisas todas. Mas na clínica, e isso daí nos outros episódios da solidão essencial, da capacidade para estar só, não lembro exatamente qual foi, acho que foi no segundo, na capacidade para estar só. Então eu acho que eu já falei ali sobre a questão do paciente que não comunica, ou seja, do paciente que fica em silêncio. E tem vários tipos de silêncios. Eu não estou de forma alguma descartando ou desmerecendo o silêncio que tem da resistência, porque a gente sabe que isso acontece. Tem pessoas, às vezes, que na sessão elas vão ficar em silêncio por causa de uma interpretação que tu fez, ou sem tu ter feito interpretação nenhuma, elas simplesmente vão ficar em silêncio, e isso é resistência. E a gente aprendeu lá desde o Freud, inclusive com uma linguagem muito bélica, que a resistência deve ser combatida. Então, ok. Agora, como eu falei que tem vários tipos de silêncio, a gente está falando aqui de um outro tipo. E o Winnicott fala desse paciente que fica sem comunicar durante a sessão. E aí, pegando tudo isso que a gente já viu, essa pessoa que fica sem comunicar, tu vai interromper ela? Tu vai meter uma interpretação ali? Porque isso seria desastroso. E desastroso não é uma palavra exagerada, por tudo isso que a gente viu, porque a gente está falando de uma pessoa que está em silêncio e não está comunicando, porque talvez, e talvez nesse caso, no exemplo que a gente está pegando com certeza, ela esteja se comunicando, entre aspas, com o seu self mais verdadeiro, com esse core, e talvez ela esteja em paz com isso, como a gente viu
que eu falei agora há pouco em relação à capacidade para estar só, que eu vejo como um desenvolvimento, entre aspas de novo, da solidão essencial. A capacidade para estar só na presença de outra pessoa. Então, esse silêncio, esse não comunicar desse paciente específico, nesse momento específico, como eu estou descrevendo, ele na verdade é um elogio. Isso é um grande acontecimento numa análise. Então a gente está falando aqui do que eu falei há pouco, dessa abordagem, dessa ideia da psicanálise ontológica. Não é uma questão de entender, não só em relação à interpretação, em relação a qualquer outra coisa. Não é de tu querer ou ter que investigar a história toda da pessoa, sabe? Enfim, eu tenho questões com isso. Não, me fala da tua mãe, me fala do teu pai, me dá o teu histórico familiar e tal. Essas coisas, é claro que elas são importantes, mas o que eu tô querendo dizer é que essas coisas, no decorrer, elas vão surgindo. Fatalmente, elas vão surgindo. Então, assim, não precisa ter essa preocupação em entender, porque o entender ele vem depois, o entender vai ser consequência. Essa é uma diferença, eu falei que a gente já falou sobre isso e acho que vamos falar mais, mas enfim, é inevitável falar isso agora. Essa é uma ideia muito relacionada a isso que o Ogden chama de psicanálise epistemológica, que tem muito a ver com a questão de causa e efeito. Né? Tu tá sofrendo agora, então vamos encontrar a raiz do teu sofrimento. Por que tu tá sofrendo? Teu pai fez isso, tua mãe não fez aquilo. Enfim, por aí. É uma coisa que eu não concordo, eu não trabalho assim. Ela não é errada, são diferenças de abordagens, de visões, mas nesse sentido da psicanálise ontológica, essa questão do entendimento ela fica em segundo plano. A questão do ser, do vir a ser, daquilo que se é nesse momento, isso é muito importante, daquilo que poderia ter sido, daquilo que se virá a ser, enfim, todos esses tempos do ser. Então, esse momento, né, mas nesse tipo de paciente, que tu consegue diferenciar que esse silêncio, esse não comunicar, ele não é uma resistência, ele não tem nada a ver com isso, ele tem a ver com essas coisas que a gente está falando aqui hoje. Tu não vai interromper isso, né? Ah, mas então o que eu vou fazer? Tu vai vivenciar isso com ele. Ele tá podendo ficar à vontade contigo, em silêncio. Aí essa relação que eu sempre faço da clínica com a teoria do desenvolvimento do Winnicott. É uma espera que a gente tem que ter. A gente tem que esperar pelo quê? Pelo gesto espontâneo. Que nem eu falei antes ali, a mãe, né, coloca todo o ambiente propício pro bebê e tudo mais, mas espera que ele tenha o gesto espontâneo e aí ela responde ao gesto, mas responde de uma forma não invasiva. Tem a ver com o que eu falei lá no início, que eu fiz essa relação com a interpretação. Ela vai muito além da interpretação, é na nossa postura total, assim, com a pessoa que a gente atende. Tem erros, muitos erros que a gente comete, pode cometer nesse sentido. Eu posso falar dos meus e nesse sentido até, eu nem tô falando de erros assim, porque quando eu comecei, que eu era muito novo e tal. Claro, a gente vai ficando velho, é uma coisa de repetição, tu começa a errar menos, vai sacando mais as coisas e tal. Mas nesse sentido, mesmo depois de velho, a gente erra. Né? E eu mesmo me virei para esse lado mais ontológico não faz tanto tempo assim, então talvez eu erre mais, mas a gente erra em coisas simples com os pacientes, atacando esse core, essa coisa verdadeira que surge. Tu sabe, né? Eu já falei outras vezes, eu não gosto aqui, obviamente, de dar exemplos detalhados de situações clínicas minhas, mas eu tô lembrando agora de uma, mas já veio outra no meio, mas enfim, a gente pode inventar uma aqui para falar. É tipo assim, a pessoa tá falando uma coisa dela. Mas numa análise tudo que a pessoa fala é dela. Sim, eu sei, mas eu tô pensando numa situação em que a pessoa tá falando alguma coisa que é dela e assim, que ela demorou muito tempo para falar e que ela tá falando agora justamente por causa da análise, por causa do trabalho que a gente fez.
E vamos imaginar que ela está falando que ela tem muita ansiedade, ansiedade assim, né, para além das contas, em relação a uma situação específica da vida. E que, enfim, ela nunca falou porque ela tinha vergonha, sei lá o quê, principalmente porque era algo desse íntimo, essencial. E ela me fala isso, e aí eu faço uma comparação. Eu digo que muitas pessoas têm isso, muitas pessoas se sentem assim, no sentido que é uma coisa normal. Isso pode parecer uma intervenção tranquila e até normalizadora, no sentido de, não, olha só, tu não é uma louca, muita gente sente isso. Mas é uma intervenção péssima. Eu acho ela horrível. E eu tô falando que eu acho horrível porque eu já fiz. E por que que eu acho horrível? É pelo simples fato assim, ó. Ah, mas muitas pessoas se sentem assim. Fodam-se as muitas pessoas. Tu entende? A gente não tá falando das muitas pessoas. A pessoa tá ali falando dela. O negócio é ela, que vai pro inferno as outras pessoas. Ah, todo mundo sente isso. Tô pouco me lixando que todo mundo sinta isso. Ela tá falando que ela sente isso. E eu tô lembrando de situações em que eu fiz essa transgressão e esse ataque, né? Porque é um ataque. E é claro que conscientemente a pessoa, o analisando, não sente isso. Não te xinga de volta, não faz nada. Mas é muito interessante porque a partir do momento que eu me dou conta que eu cometi esse erro, eu vejo que a pessoa automaticamente muda de assunto. Ela vai falar de outra coisa, totalmente outra coisa, e aquilo que era tão essencial nesse sentido de core, de importante, que ela estava falando, ela deixou de lado. E não é associação livre, tá? Ah, vamos ligar uma coisa com a outra. Não. Ela mudou, essa pessoa saiu totalmente do assunto por causa de uma intervenção errada que eu fiz. Então, inconscientemente, eu nem sei se dá pra gente usar a expressão inconscientemente, mas de qualquer forma foi fora da consciência, ela se sentiu agredida, violada de algo tão íntimo que estava sendo exposto. E daqui a pouco eu poderia ter errado de várias outras maneiras, né? As maneiras da gente errar são infinitas, mas o meu erro nesse exemplo que eu tô falando é ter generalizado. Não, isso aí não tá certo. E aí, é claro, o que ela faz? E o Winnicott tem o artigo dele que ele faz os desenhos, inclusive, né? Tu se joga, no bom sentido, pro mundo, pro ambiente, e aí tu vê se o ambiente é receptivo, tu continua. Se ele não é receptivo, como essa intervenção minha que eu falei não foi, o que tu faz? Recolhe. Esse é um exemplo clássico. Recolheu, começa a falar de outra coisa. Então, assim, quando surge algo desse tipo, e a gente tem a sensibilidade de sentir quando surge algo desse tipo, ou mesmo nos silêncios que eu tinha falado antes, essa capacidade para estar só, que para mim ela vem da solidão essencial, ela tá expressando algo, só que dessa forma que a gente viu muito diferente. E é uma coisa muito especial, então ela não deve ser atacada, tá? Atacada como um pequeno exemplo que eu dei agora. Ela deve ser acolhida, deve ser, acima de tudo, reconhecida. E aí é o sentido da frase do Winnicott de ser encontrado, o desastre de não ser encontrado. Assim a gente encontra sem atacar o que está escondido. Então era isso, hoje foi bem longo, mas foi bem bom, eu adorei. Enfim, se tu já viu outros episódios, tu sabe que eu sempre gosto muito. Se o Winnicott diz que é um prazer estar escondido, a gente fala que é um prazer discutir, debater psicanálise. Até mais!